Nulidade matrimonial. Papa Francisco simplifica processo de divórcio dos casais da Igreja Católica a partir de dezembro. Como o pontífice tem revolucionado a religião católica através de alterações em regras estabelecidas há centenas de anos? Hoje é dia do Repórter PUC e vamos falar sobre nulidade matrimonial. No estúdio, um debate sobre quais mudanças serão adotadas. E ainda, a importância dessas alterações propostas pelo Papa Francisco. Seja bem-vindo, hoje é quinta-feira, 17 de setembro de 2015. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! No início deste mês, o Papa Francisco publicou documentos que estabelecem mudanças no processo de separação de casais da Igreja Católica. É isso mesmo, Lucas. A intenção é torná-lo mais simples e rápido. Em 2014, o pontífice chegou a criticar a maneira burocrática dos processos de nulidade matrimonial. Atualmente, um processo pode variar de 1 a 2 anos para se obter o resultado. E segundo dados do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Belo Horizonte, até o início deste mês de setembro, foram efetuados 76 requerimentos para anulação do matrimônio, sendo 75 confirmados. Mas em meio às separações, muitos casais buscam ter uma relação saudável, de respeito e amor. E na reportagem de hoje, eu fui conhecer um casal que está completando 50 anos de casamento. Confira. Geralmente, o casamento representa uma grande mudança na vida de muitas pessoas. Não se trata apenas da união de um casal, mas também do compartilhamento de respeito, companheirismo e amor. Cíntia é casada há mais de 3 anos e reforça a importância de uma relação saudável. É muito importante para manter uma boa relação no casamento, principalmente o respeito um pelo outro, respeitar as diferenças, respeitar que o outro não é igual a você, o respeito é muito importante, o companheirismo, um ser sempre companheiro do outro nos momentos felizes e nos momentos difíceis. Diferente do caso de Cíntia, nem sempre os casais conseguem superar as diferenças e a união pode acabar por diversos fatores, como por exemplo, a violência. Atualmente, os processos de separação nas igrejas podem ser burocráticos, mas o Papa Francisco tem buscado modificar esta situação. No início do mês de setembro, o Papa Francisco divulgou mudanças nas regras para a nulidade matrimonial. A partir de dezembro, o processo passará a ser gratuito e não será necessária a contratação de 2 especialistas como antes. A decisão poderá ser do bispo da diocese, mas para isso os casais devem comprovar alguns pré-requisitos que não foram respeitados durante o matrimônio. Essa é a maior mudança da Igreja Católica nas regras dos casamentos dos últimos 400 anos. A falta de fé, se está comprovada a falta de fé, né? É uma situação interessante. A questão do aborto, né? Outra questão enumerada lá é a questão da relação adulterina e no próprio documento outras situações que, digamos, levou a uma instabilidade matrimonial. De acordo com o Papa, a ideia não é favorecer o fim do casamento, mas facilitar o processo para que os fiéis possam ter o direito de se casar novamente com as bênçãos da Igreja. Na Igreja, para uma sentença ter eficácia, ter validade, ou melhor, uma causa concluir, né, teria que ter uma dupla sentença conforme. Ele tira isso, essa exigência, né? Resumindo num tempo de 30 dias e julgando para o bispo a responsabilidade. Desde que assumiu o pontificado, o Papa Francisco tem aplicado diversas mudanças na Igreja Católica.
O pontífice é visto por muitos fiéis como líder que tem reformulado tradições e conceitos da religião cristã. O Papa Francisco revolucionou um pouco, né? E eu acho muito certo o que ele disse, porque realmente não justifica manter uma relação que muitas vezes é de violência, de infelicidade e que causam até danos na educação dos filhos, né? Então não justifica manter uma relação assim. Para a igreja não existe nulidade matrimonial. O que existe é a declaração de um casamento, a nulidade de um casamento que não aconteceu, quer dizer, que não foi graça, não foi sacramento. Então toda a dinâmica processual é para chegar a essa verdade, de que num determinado caso, numa cerimônia, não houve a graça, não houve o sacramento. Dona Tereza e seu José Afonso estão prestes a completar 50 anos de casados. Para manter a boa relação, o casal diz que o respeito é primordial. O caminho do casamento, como todos na vida, como o caminho da profissão, como todos na vida, ele apresenta obstáculos. É interessante, né, que a gente fala 50 anos de casado, quem ouve parece tanto tempo, mas para mim, não sei a respeito dele, né, parece que passou tão depressa. E realmente, né, nossa vida foi plena. Com tudo o que pode acontecer com o casal. Muitas alegrias, bastante dificuldade, né? Alguns obstáculos assim que a gente considerava mais difícil de serem ultrapassados, mas a gente sempre teve na nossa vida uma decisão, desde que nós casamos. Nós nunca vamos dormir com raiva um do outro. Pode acontecer o que acontecer durante o dia, ficar emburrado o dia inteirinho. Na hora de dormir, a gente tem que fazer as pazes. E para falar sobre nulidade matrimonial, recebemos o padre Mário Sérgio Bittencourt, presidente do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo ao Espaço PUC, padre. Obrigado, é sempre uma oportunidade especial estar com vocês, estar com a nossa PUC e a nossa TV Horizonte. Vamos debater um pouquinho sobre as palavras do Santo Padre. Muito obrigado pela presença, padre. Então vamos começar com a nossa primeira pergunta. Atualmente, como é o processo de nulidade matrimonial? Bom, o processo de nulidade matrimonial, ele passa por alguns estágios e, como tem sido até então, ele precisa passar por duas instâncias, por dois julgamentos. O primeiro tribunal, que vai começar todo o processo, estudar todas as problemáticas colocadas e depois de decidido, depois de julgado, ele tem que obrigatoriamente passar por uma segunda instância, um outro tribunal que vai novamente julgar a mesma causa. E, como foi falado na apresentação anterior, é preciso até então duas sentenças conformes. Elas precisam ser iguais. Se pela nulidade, se pela não nulidade, precisam ser iguais. E agora o Santo Padre muda esta possibilidade. Basta uma sentença na primeira instância e o processo estaria concluído. E para a igreja conceder, a nulidade de um casamento, quais aspectos são levados em consideração? São vários aspectos que são levados em consideração. Nós podemos perceber que alguns são muito claros, outros precisam de um pouco mais de estudos. As formas que são consideradas para a nulidade, questão da idade, questão da maturidade, seja maturidade cronológica, seja maturidade psicológica, o comprometimento, o envolvimento do casal, tudo isso são motivos que, se não houverem no primeiro momento, comprometem a união, comprometem o sacramento. Normalmente, as pessoas se lembram sempre da palavra que diz: o que Deus uniu, o homem não separa. Para ter essa certeza, a própria igreja coloca condições. Se falta uma destas condições no casamento, significa que ele não se tornou sacramento. Podemos dizer com certeza, este Deus não uniu. E é este o objetivo que o Papa quer,
que estas certezas aconteçam mais rapidamente. E após o anúncio do Papa no início do mês, o que mais irá mudar no processo de nulidade matrimonial? Bom, a mudança principal é esta da questão do tempo. O processo que atualmente leva em torno de 1 ano a 2 anos, passando por 2 tribunais, o Santo Padre quer que ele seja bem mais rápido e eliminando de imediato a obrigatoriedade de ser levado a uma segunda instância, buscar uma segunda sentença conforme, ele cai bastante em questão de tempo. Depois, o Santo Padre fala também da possibilidade de novos casos serem tratados diretamente pelos bispos nas dioceses, sobretudo aqueles casos em que a nulidade está bastante clara, bem comprovada no dia a dia. Eu daria um exemplo, pelo menos, uma pessoa, uma moça que se casa aos 16 anos por causa de uma gravidez obrigada pelos pais, este casamento, por estas condições, ele é nulo. E se comprova isto rapidamente, o bispo pode fazer com que esse processo aconteça muito mais rapidamente. A tramitação vai ser bem mais rápida. Esse é o desejo do Santo Padre. E nós falávamos das justificativas aceitas pela Igreja para conceder a nulidade de um casamento. A traição é uma justificativa aceita pela Igreja? Por si só, imediatamente, não. A Igreja coloca que, acontecendo esta traição, a infidelidade, como a Igreja chama, o Código de Direito Canônico fala de infidelidade, o grande convite é para que haja um perdão da parte que sofreu esta infidelidade, se ela também não tiver dado motivos para isso, que haja um perdão e que continue a vida. Se isto se torna impossível, ela é uma possibilidade, mas não um motivo. Houve a traição, houve a nulidade. Não. E a gente precisa fazer também uma distinção clara, e o Santo Padre faz essa certeza, busca esta certeza. Ele não está diminuindo o valor da indissolubilidade do casamento. Uma vez que ele acontece, se Deus uniu, é para sempre. Nem o próprio Papa pode torná-lo diferente, pode provar uma nulidade. Mas, havendo esta possibilidade da nulidade, que ela seja comprovada. E o Santo Padre quer mostrar isso, que quando existe o perdão, quando existe a possibilidade de reconciliação, este deve ser o primeiro passo da Igreja, o grande convite. Perdão, reconciliação. Bom, e como nós vimos ali na matéria, os bispos poderão dar a palavra final ali na questão da nulidade matrimonial. É uma forma também de colocar a Igreja mais próxima do fiel? Com certeza. Esta é uma novidade nas mudanças que o Santo Padre implementa agora para os trabalhos de nulidade. E são exatamente esses processos que ele vai chamar de processos mais breves, processos mais curtos, quando a possibilidade de provar a nulidade é bem clara. Não precisa mais do turno de 3 juízes, o bispo pode assumir para si este processo e, com a evidência destas provas, as provas continuam necessárias, mas com a evidência dessas provas, o processo acontece mais rapidamente. Bom, padre, agora nós vamos dar uma pausa nesse nosso bate-papo, porque nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco continuamos a nossa conversa sobre nulidade matrimonial. Bom, e também nós vamos falar sobre as mudanças que estão sendo realizadas pelo Papa Francisco na Igreja Católica. Não saia daí! Estamos de volta com o Espaço PUC e o tema de hoje é o processo de nulidade matrimonial. E neste bloco vamos ver qual a opinião do público sobre a separação de casais na Igreja Católica. Vamos ver aqui no telão algumas opiniões das pessoas. Eu achei bom por uma parte, né? Bom, às vezes as pessoas casam jovem, não sabe o que é o casamento e casa logo separa. Eu acho que é uma decisão viável nos dias atuais, já que hoje em dia as pessoas se casam sem ao menos conhecer e fica mais fácil, né? Eu acho boa, porque isso pode atrair mais fiéis, né, por essa questão de favorecimento às pessoas que não querem mais ter uma relação, né, aí facilita. Bom, padre, como nós vimos, as pessoas elas são favoráveis a essa decisão do Papa.
Uma até citou dizer sobre o livre-arbítrio, mas tem algumas coisas, como o senhor disse no bloco anterior, de comprovação. Não é simplesmente pensar em separar e aí pegar o divórcio. Bom, a Igreja continua sustentando, como é da Sagrada Escritura, e o Papa fez questão de ressaltar isso, a indissolubilidade do casamento. A Igreja sempre foi e continuará sendo contrária ao divórcio. Não basta simplesmente querer divorciar-se, querer separar-se. É necessário que haja uma comprovação. O que o Papa fez questão de ressaltar é que precisamos entender claramente, nem sempre um casamento fracassado é um casamento nulo. A nulidade do casamento, ela é anterior aos fatos que surgiram depois. Brigas, dificuldades no relacionamento, desgaste do relacionamento, a nulidade começa antes. A nulidade ela se faz presente quando existe no dia do casamento. Por quê? Faltaram algumas condições para as pessoas que estavam se casando, não havia completamente aquela habilidade jurídica, não estavam habilitados corretamente. Faltou algum detalhe. E esse detalhe faz a diferença no relacionamento do dia a dia. E o Papa tem ressaltado isso. Não está facilitando, não está apoiando o divórcio, mas está diminuindo o tempo de tramitação de um processo. É bastante diferente. As normas, as leis continuam as mesmas e é importante que as pessoas saibam disso. É importante também ressaltar que o termo certo não é a anulação, né? É a nulidade do casamento. Verdade. Essas duas palavras, apesar de serem semelhantes, trazem uma diferença muito grande. Rapidamente explicando, anulação é o que faz o civil com o divórcio. Existe um contrato, existe um pacto, não quero mais, cansei, vou cancelá-lo. Existe o divórcio. É anulação. Anular algo que está valendo. A nulidade, ela já existe. Ela sempre foi nula. Eu faço uma comparação para as pessoas entenderem. A nulidade é como se fosse uma nota de 50 falsa. Ela tem toda a aparência, mas na realidade não é verdadeira. Então, quando falta esta verdade no sacramento do matrimônio, ele é nulo. Com toda a aparência, mesmo assim, ele é nulo. E é aí que entra o trabalho do Tribunal Eclesiástico de provar esta nulidade. Provar, isto não é real, isto não é verdadeiro. Isto atrapalhou a união desde o seu início. E quando o casal entra com requerimento de nulidade matrimonial e ele não é aceito, o que o casal pode fazer? A grande maioria das vezes, nós conversamos antes com as pessoas para buscar o que o direito canônico diz de fumacinha do bom direito. Se existe uma possibilidade, por mínima que seja, o processo vai ser aceito. Ele pode ser aceito, levado adiante e não ter o esperado, o resultado esperado pela parte. Existe, então, o papel da segunda instância. A pessoa pode apelar daquela decisão. E se restar uma dúvida ou se der um parecer diferenciado, existe ainda uma terceira instância, um terceiro apelo, um segundo apelo para a terceira instância, que seria diretamente a Roma, a Rota Romana, que é o equivalente ao nosso Supremo Tribunal. Lá daria-se o desempate e todas as dúvidas que forem ali sanadas estão concretizadas. É a última palavra da Igreja, a Rota Romana. E a mesma pessoa pode ter mais de um pedido de nulidade do casamento concedido pela Igreja ou não? Sim, pode ter. No nosso tribunal já tivemos alguns casos desse que por uma segunda e um caso até por uma terceira vez foi pleiteada uma nulidade e foi conseguida esta nulidade, foi provada verdadeiramente em duas instâncias, como é até então. Este processo novo do Papa Francisco começa a vigorar a partir de 8 de dezembro próximo. Então, esta pessoa conseguiu, em duas instâncias, provar a nulidade deste casamento. De um primeiro, de um segundo e, num único caso que eu conheço até então, uma terceira vez. É possível. Bom, então vamos agora ver uma dúvida de uma telespectadora. Eu não sou contra a nulidade. Eu acredito que quando não há amor, acaba sendo prejudicial para a família. Mas também acho que tem que ter uma preocupação do casal em evitar o divórcio, até em função do bem-estar da própria família, dos filhos. E qual a preocupação em relação a isso? Bom, padre, como que
Essa é a grande preocupação do Papa Francisco, que não hajam divórcios, que os casais não se separem, o bem da família deve prevalecer. Mas, quando existe tanta dificuldade, tantos problemas, tantos desafios, o Papa deu um conselho e chegou a falar: existem certos momentos em que é preciso e é até necessário que haja a separação, quando as pessoas correm risco. Mas o que ele quer fazer valer é exatamente a opinião da participante conosco, de que o divórcio não seja o final, de que o divórcio não seja o ideal, que as famílias prevaleçam, que o sentido de união seja sempre maior. Padre, e essa ação do Papa Francisco, ela ajuda a mostrar que a igreja está se adaptando ao mundo atual? Se adaptando e se preocupando com o mundo atual, sim. É exatamente esta a preocupação do Papa Francisco. Mostrar que a igreja se faz presente, a igreja quer que os seus fiéis estejam sempre prontos a participar dela e ela, de alguma forma, abrindo mão do que era algo mais difícil, mais demorado, mostrando esta preocupação e esta participação, com certeza. E nós podemos esperar no futuro novas mudanças vindas do Papa Francisco? Em se tratando de Papa Francisco é uma surpresa, mas podemos. E ele tem feito isso com muita simplicidade, como o próprio nome dele sugere, né? Francisco, fazendo as mudanças bem franciscanamente, vamos dizer assim, de um modo simples, mas ao mesmo tempo profundo. Algo que ele não está fazendo só para agradar as pessoas. Isso é preciso ficar bastante claro, mas fazendo porque se preocupa realmente com as pessoas. Este é a característica do Papa Francisco. Padre, e o que o senhor acha que considera importante as pessoas saberem a respeito da nulidade matrimonial? O que é indispensável que elas saibam a respeito disso tudo? Olha, a nulidade matrimonial, ela é possível, mas é preciso, e é exatamente onde o Papa busca sempre frisar, não é todo mundo que vai buscar uma nulidade, não é todo casamento que é nulo. Falei há pouco tempo, um casamento pelo fato de ele ter se desgastado, um casamento pelo fato de ter dado errado, um casamento fracassado, não significa automaticamente que é um casamento nulo. É preciso estudar, é preciso critério, é preciso seriedade. E isso o Papa tem falado. Quando o casamento acaba, e normalmente para se começar um processo de nulidade matrimonial, já é preciso que as pessoas estejam divorciadas. A igreja não é a favor do divórcio, mas para se começar um processo de nulidade matrimonial, se faz necessário que a pessoa já esteja divorciada. Por quê? O vínculo civil já não existe. Vamos estudar o porquê deste casamento não ter dado certo e se ele se encaixa dentro das condições que a própria igreja coloca. Todos têm a possibilidade, mas quem pode acusar? Meu casamento não foi nulo, tenho dúvidas, uma das partes, ou o marido ou a esposa. Ninguém mais pode interferir neste caso. Seu casamento não está dando certo, faça isso, faça aquilo. Só uma das partes pode colocar esta dúvida para ser analisada. E no Tribunal Eclesiástico, há algum trabalho feito com os casais para tentar incentivá-los a não fazer o divórcio, tentar um diálogo entre ambos? Normalmente, quando as pessoas chegam a nos procurar no Tribunal Eclesiástico, infelizmente, já estão divorciadas. O nosso trabalho agora seria exatamente promover o processo para buscar a possibilidade da nulidade e dar a possibilidade de um casamento. Eu não gosto de usar a palavra um novo casamento, vai casar de novo na igreja, porque realmente não é assim. Porque se o primeiro foi considerado nulo, para a igreja ele nunca existiu. Para a igreja ele não aconteceu. Então a pessoa não vai se casar de novo na igreja, vai se casar na igreja. Não é de novo. Apesar de que para as pessoas estar entrando na igreja novamente, estar entrando na igreja mais uma vez, supõe uma repetição, mas juridicamente, sacramentalmente, não é uma repetição. É a primeira vez. Porque se o primeiro foi nulo, ele não existiu. Padre, e a igreja promove algumas ações, né, como o encontro de casais. É uma ação da igreja, né, para ajudar esses casais mesmo? É a grande preocupação da igreja. Encontro de casais, palestras, debates, tudo isso é para ajudar, para esclarecer, para que as pessoas possam sentir que existe apoio. A igreja quer ajudá-los, a igreja quer apoiá-los da melhor forma possível.
Bom, e eu conversei com alguns casais que eles participam, né, de terapias. Muitos disseram que eles chegam com um problema, ao chegarem lá, vê que o outro casal tem um problema parecido. Isso ajuda a restabelecer novamente a relação? Com certeza. Os vários trabalhos feitos, as terapias propostas, têm ajudado sim. Já tivemos, felizmente, alguns casos no nosso tribunal que as pessoas iniciaram um processo e depois voltaram atrás. Já estavam divorciadas, voltaram atrás até no divórcio. Casaram-se novamente no civil, mantiveram o vínculo de casamento na igreja e estão vivendo bem, estão vivendo felizes. Este é o grande desejo. Que pudesse acontecer com mais casais, seria uma grande alegria para todos. E para encerrar esse nosso bate-papo, qual o grande conselho que o senhor daria para os novos casais? Primeiro, se prepararem bem e depois estarem bastante atentos ao que a igreja coloca. Às vezes as pessoas chegam para o casamento sem um conhecimento profundo do que a igreja coloca. Como fiel batizado, nós pertencemos a esta certeza da vida da igreja. A igreja tem normas, a igreja tem leis para o benefício dos fiéis. Então, conhecê-los ajuda muito a uma vida mais tranquila, a uma vida melhor. Bom, padre, muito obrigado por esse bate-papo. Seja sempre muito bem-vindo ao Espaço PUC. Foi realmente uma conversa muito esclarecedora sobre um tema muito atual. Obrigado pelo convite. Esperamos ter ajudado aqueles que nos ouvem a sanar as suas dúvidas. Se necessário for, fica o espaço do nosso Tribunal Eclesiástico, funcionando em Belo Horizonte. Nosso endereço e telefone, Avenida Brasil, 2079. Bairro Funcionários, bem pertinho da Praça da Liberdade. O nosso telefone de contato, 3269-3111. Nosso trabalho é estar à disposição daqueles que se fizerem ouvintes e se colocarem dentro destas necessidades. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, padre. E o Espaço PUC de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo Repórter PUC, toda quinta-feira, às 4h30 da tarde. E não deixe de participar do programa enviando sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas nossas redes sociais. Na segunda-feira eu volto às 4h30 da tarde e, é claro, espero por você. Obrigado e até lá. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.